Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com você e com os seus. O dia da Bíblia está se aproximando e, para celebrá-lo de maneira ainda mais significativa, nesse ano a Sociedade Bíblica decidiu convidar uma série de pastores e cristãos consagrados para nos trazer uma reflexão em torno do tema a reconciliação com Deus e consigo mesmo. Esse é o tema para 2025. No dia de hoje, nós teremos a alegria de ouvir o pastor Christian Loiacono, pastor da Igreja do Caminho de Porto Alegre, membro do Conselho Deliberativo da SBB. O pastor Christian vai nos trazer uma reflexão sobre Gênesis 45, 1 a 5, com o tema Reconciliação como Recomeço. Ouçamos com atenção o que ele tem a nos ensinar hoje. Após a reflexão, daremos uma dica de como você e a sua igreja podem celebrar o Dia da Bíblia neste ano. Fui convidado a compartilhar com vocês uma palavra devocional a partir do texto de Gênesis, capítulo 45, versos 1 a 15, e tendo como pano de fundo o tema reconciliação como recomeço. Vejamos o texto. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá. Pois foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José. Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos dos seus filhos e os seus rebanhos e gado, e tudo o que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo o que lhe pertence. José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anunciem a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam meu pai para cá. E lançando o seu pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. É difícil em nossos dias até mesmo fazer uso dessa pequena palavra reconciliação. Diante de um mundo tão fraturado, dividido e muito polarizado.
E quando pensamos no conteúdo e na história, inclusive, das diferenças que aparentemente justificam essas divisões e, quem sabe, disputas, podemos ser levados à conclusão de que qualquer conciliação é algo simplesmente impossível de se alcançar. Basta a gente pensar por um instante nos ressentimentos alimentados por povos que estão em guerra atualmente, e eles não são poucos, você sabe, cujos conflitos têm origens antigas. Cada nação aparentemente tem sim os seus motivos para defender o seu ponto de vista e certamente traz consigo algum tipo de cicatriz que justifique esta ou aquela reação até mais violenta. Na verdade, tudo isso também nos informa que o ser humano é falho, em maior ou menor medida, e seus erros acabam por justificar a outros e assim por diante. O texto que temos diante de nós trata da história de José recebendo os seus irmãos no Egito depois de muitos anos de afastamento. Há um reencontro aqui. Essa história, na verdade, começa muitos anos antes, lá em Canaã, quando, por ciúmes por parte de seus irmãos, José quase é morto por eles. Mas ele acaba, por fim, sendo vendido como escravo por seus irmãos a mercadores midianitas que depois, então, o vendem para o Egito. Porém, as Escrituras registram, a despeito dessa tragédia lamentável, que Deus estava com José. José não estava sozinho. Assim, José acabou, incrível, prosperando em seus empreendimentos naquela nação, numa grande reviravolta aos olhos humanos, a ponto de José ser nomeado, depois de algum tempo, inclusive, governador do Egito. Diante da fome, inclusive, que começou a avançar sobre toda a terra, o que acontece é que a família de José resolve buscar ajuda no Egito, porque se ouvia falar que no Egito ainda havia mantimento. O curioso de tudo isso é que José era quem cuidava desses mantimentos no Egito. Ele havia chegado a esse posto porque encontrou favor, por intervenção divina, diante de Faraó, quando interpreta um sonho de Faraó, que vinha inclusive da parte de Deus e que advertia o monarca a se precaver diante da iminência de uma grande fome que visitaria aquelas terras. Assim, José, aos 30 anos, acabou sendo nomeado governador de toda a terra do Egito, ficando num posto que estava abaixo somente de Faraó. E ele foi encarregado de ajudar a produzir e armazenar alimento para a grande fome que estava por vir. Bom, o capítulo 45 de Gênesis, o nosso texto aqui, retrata então o exato momento em que José se revela aos seus irmãos. Com roupas e linguagem egípcia, devido a todo aquele tempo ter se passado, muitos anos de afastamento, ninguém havia reconhecido José até então, até que então ele se revela. O choro de José foi tão alto diante de seus irmãos que seu pranto chega na casa de Faraó. Então José faz o quê? Convida seus irmãos a se aproximarem dele e por fim confessa: eu sou José, o irmão de vocês que vocês venderam para o Egito. Que forma de se identificar, aqueles que vocês venderam para o Egito. Ou seja, José traz à memória dos irmãos um fato muito triste. Porém, José prossegue falando: não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Que palavra! Como assim não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos? Olha a preocupação de José. A grande vítima tinha sido José nessa história toda. Ele agora passa a consolar o coração dos seus irmãos. Mais do que isso, José afirma: Deus me enviou adiante de vocês. Ora, não foram os irmãos de José os mentores dessa maldade toda e que o venderam
como escravo para mercadores. O autor de Gênesis registra, porém, que desde o início dessa trama Deus estava com José. Seja ao chegar ao Egito, seja na casa de Potifar, quando a mulher de Potifar quis incriminá-lo e José foi preso injustamente, seja quando José interpreta os sonhos com a ajuda de Deus, seja quando José se torna governador e consegue então armazenar grande quantidade de alimento. Ou seja, não tinha como José não ver a mão de Deus em todos esses fatos, a despeito das fragilidades do ser humano e de seus pecados, especialmente dos seus irmãos. Assim, José veio a entender que havia um plano da parte de Deus para toda a sua família. Por isso, toda dor e desespero, toda sensação de abandono e insegurança quanto ao futuro acabaram sendo transformados em consolo. E foi tanto consolo que ele pôde dividi-lo com seus irmãos daquela forma. José chegou a dizer novamente assim: não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. Ele diz isso mais de uma vez no texto. Por fim, José beija todos os seus irmãos e chora, abraçado com eles. Será que temos essa consciência de que Deus sabe de todas as coisas de verdade? Sim, por causa da providência de Deus, Ele cuida de toda a sua criação, especialmente dos seres humanos criados à sua imagem e à sua semelhança. Deus não deixou de cuidar, inclusive, do seu próprio Filho Jesus, quando este foi entregue nas mãos de pecadores para ser morto por crucificação. O que a humanidade, porém, não sabia é que Deus também ali tinha um plano. Por meio da dor e do sofrimento do seu Filho, o mundo seria redimido, perdoado, reconciliado com Deus, o nosso Pai. José não deixa de ser um tipo de Cristo aqui. Isaías escreveu que o Messias veria um dia o fruto do trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. Isaías diz: o meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. José conseguiu então enxergar a mão de Deus conduzindo todas as coisas e capacitando José a perdoar o mal que lhe havia sido feito. E que nem por isso, é bom referir, deixava de ser um grande mal, os ciúmes de seus irmãos. Assim, o Evangelho de Cristo também nos capacita a superar o mal que sofremos e que também praticamos, sim, em relação aos outros. Pela fé na obra de Cristo, em nosso lugar, somos reconciliados com Deus. De modo que hoje recebemos um belo ministério: compartilhar reconciliação. Sem perdão, não há possibilidade de reconciliação. E como todos nós somos pecadores, todos nós necessitamos de perdão. A boa notícia é de que em Cristo todos os nossos pecados foram perdoados, gratuitamente e de forma definitiva. Assim, tendo sido reconciliados, sempre é possível recomeçar. Foi por isso que o profeta escreveu: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Que Deus abençoe a sua vida e que você não só desfrute da reconciliação com Deus por meio de Cristo e tenha um recomeço, mas que você seja embaixador da reconciliação que Deus oferece a todos pela fé em Cristo e que eles também desfrutem de novos recomeços. Que Deus te abençoe. Como a palavra de Deus fala ao nosso coração, não é mesmo? Quanta coisa a gente aprendeu hoje sobre reconciliação com o pastor Christian. Isso não pode ficar só para nós. Precisa ser divulgado, porque a palavra de Deus transforma vidas, trazendo reconciliação com Deus e consigo mesmo.
Bom, vai aí uma dica para você celebrar o Dia da Bíblia aí com a sua igreja nesse ano. Convide a sua igreja ou a sua comunidade para doar Bíblias. Como é que funciona? Faça uma enquete com os próprios membros da igreja ajudando a fazer isso. Descubra nas imediações da igreja, nos comércios, nos consultórios, nas ONGs que estão ali representadas, quem ainda não tem Bíblia. E aí faça uma campanha na igreja. Levante os recursos, adquira as Bíblias e próximo do Dia da Bíblia, vá a esses comércios, a esses consultórios, a essas organizações, doe uma Bíblia pelo menos para cada uma delas. Não é legal essa dica? Assim você vai estar compartilhando a palavra que transforma vidas e celebrando de uma maneira muito especial o Dia da Bíblia. Gostou do programa de hoje? Então compartilhe com seus amigos, com a sua família e a sua igreja. Até o próximo programa. Obrigado por sua companhia. Deus abençoe você e os seus.